Porque, Isabel, a gente lembra para quem está nos acompanhando que o pacote de corte de gastos foi aprovado no final do ano passado. E aí o relator da lei orçamentária disse, olha, tem que fazer alguns ajustes e por conta disso não tem como o orçamento ser votado ainda em 2024. Fica para 2025. O governo diz, o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, já deu declarações públicas sinalizando que antes do Carnaval teremos essa votação aí em Brasília. De fato, a gente pode cravar no calendário que teremos a aprovação agora em fevereiro, Isabel? Não, Carol, o clima realmente está para depois do Carnaval e isso tem relação direta também com o assunto que a Marina Demore trouxe para a gente sobre a questão do pé de meia, né? O governo está ali numa espécie de compasso de espera para ver como é que vai se desenrolar essa questão no Tribunal de Contas da União sobre o pé de meia e também não descarta a possibilidade de eventualmente ter que acionar o Supremo Tribunal Federal. Por que a gente está falando do pé de meia já pensando nesse orçamento para o ano de 2025? Porque seriam mais 6 bilhões de reais. Hoje, o pé de meia está funcionando de uma forma extra-orçamentária, Carol. O dinheiro que vem para o pé de meia vem de fundos ali, que tem inclusive participação privada. Daí o questionamento do Tribunal de Contas da União. Então, se você tiver que pegar a peça orçamentária para abrir espaço para o pé de meia, você vai ter que tirar de algum lugar. É daí que parte uma ideia de você fazer um redesenho do orçamento. Só que isso tem que passar também por toda uma articulação do governo, do ponto de vista do Palácio do Planalto, da Secretaria de Relações Institucionais, já que essa palavra redesenho veio do ministro Alexandre Padilha e principalmente da equipe econômica com o ministro Fernando Haddad. O relator do orçamento para este ano, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, ainda não teve nenhuma reunião com a equipe do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Então, digamos que ele está um pouco no escuro a respeito das pretensões do governo a respeito desse redesenho. Tem a situação do pé de meia, tem a situação do Vale Gás, que também tem que ter ali uma previsão mais clara no orçamento. E o orçamento, ele tem pouca margem de manobra, Carol, porque tem muita coisa que é questão obrigatória, gasto obrigatório. Então, você fica ali muito limitado. Você tem que fazer essas mudanças de acordo com a batuta ali, de fato, da equipe econômica. Então, tem muitos pontos para além de uma das principais discussões, que é a situação das emendas parlamentares. Muita gente no Congresso Nacional avalia que isso está, sim, emperrando essas discussões. Só no dia 27 deste mês que a gente vai ter uma audiência do ministro Flávio Dino, que é o principal ator do Supremo Tribunal Federal quando o assunto é emendas, com os novos presidentes da Câmara e do Senado, para novamente tentar chegar ali a uma espécie de conciliação sobre os preceitos básicos que o Supremo está ordenando. Rastreabilidade, por exemplo, Carol, a gente saber direitinho como que vai ser possível seguir o dinheiro das emendas parlamentares, identificando quem está mandando, para onde, com qual finalidade, quais os critérios obedecidos. Isso para o ministro Flávio Dino, aqui de uma maneira generalista, ainda não está 100% claro. Então, outras rodadas de negociação vão ter que acontecer agora com os novos comandos das duas casas. É por isso que isso emperra um pouco essas discussões orçamentárias e a aposta mais factível, de fato, é que a gente tenha um avanço nas negociações sobre o orçamento deste ano de 2025, que a gente começou sem o orçamento aprovado somente depois do Carnaval. As comissões ainda têm alguns cenários incertos também, comissão mista de orçamento, por exemplo, a presidência ficaria com o PSD, a relatoria está sendo disputada ali por parlamentares do União Brasil, por exemplo, mas ainda não tem martelo batido. Não seria um problema a priori, Carol, porque a comissão mista de orçamento, ela pode funcionar com a composição atual, né, vinda ali de 2024, pelo menos até a metade de março. Então, não seria um impeditivo você trazer ali essa comissão funcionando, caso o terreno tivesse um pouco ali melhor delimitado, né? O fato é que não está, justamente por conta de todas essas discussões. Citando de novo aqui para a gente enfatizar o pé de meia, a situação do Vale Gás, a situação das emendas, muitos pontos ainda que precisam ter as pontas amarradas e que passam por uma necessidade de diálogo também dos parlamentares que estão envolvidos com essa relatoria, esse papel decisivo em relação ao orçamento, com o Ministério da Fazenda. Então, nessa semana a gente pode ter alguma definição um pouco mais clara a respeito do pé de meia. No dia 27,
17 essa audiência pública também para tratar da situação das emendas parlamentares. É um assunto que gera descontentamento enorme ainda no Congresso Nacional, muita disputa de poderes. Tem gente dentro do Congresso Nacional que avalia que o ministro Flávio Dino consegue, com a situação das emendas parlamentares, ter mais poder do que legislativo e executivo juntos. Então é nesse clima que esses três atores, os três poderes, vão tentar destravar essas discussões todas para que a gente possa entrar no ano de 2025 com, enfim, a peça orçamentária aprovada, já pensando, Carol, na relatoria, nas disputas para o orçamento do ano que vem.